Vamos sentar cada um nos seus lugares, fazer silêncio, virar para frente e prestar atenção aqui. Aí, ó, sentados cada um nos seus lugares, em silêncio, virados para frente, prestando atenção aqui, para que juntos possamos dar continuidade à correção das atividades. Isso é só no final do mês. Ah, é verdade. Claro, estou aguardando. Tomara que seja morto. Vamos lá. Acho seu lugar. Cala a boca, nossa senhora. Qual a questão que a gente parou? Não. Qual que é a pergunta? Qual que é a função do Estado? A quadrilha criada para nos roubar, nos saquear, nos explorar. O Estado é uma instituição criada para administrar as relações dentro de uma sociedade. Então, qual que é a função do Estado? Administrar as relações entre os indivíduos em uma sociedade. Os anarquistas e os anarcocapitalistas acham que, na verdade, não é isso. O Estado é uma instituição criada para ter o controle sobre nós. O controle, muitas das vezes, violento, ou de forma violenta e com o propósito também de nos saquear, de nos roubar, em especial através dos impostos. Imposto é roubo. É um roubo legalizado pelo Estado. Essa é a função clássica aí dele, ou a justificativa da sua existência. Ele serve para administrar as relações entre os indivíduos em uma sociedade. Mas será que não havia relações que se estabeleciam através de consenso em outras sociedades sem Estado? Os povos indígenas, por exemplo, eles não tinham Estado. As sociedades tribais não tinham Estado. Como é que eles resolviam os problemas entre eles? Os chefes, né? Os caciques, que eram o líder político e guerreiro da tribo, tinha o pajé, que era o líder religioso e o curandeiro da tribo.
as contendas eram resolvidas através da atuação desses indivíduos. Próxima questão. Explica a concepção liberal do Estado. O que diz a concepção liberal do Estado? O que o liberalismo prega? Liberal. Verdade. Não atuação do Estado. Não intervenção. É a nova Do Estado É a nova lei. A parte de baixo ali é Liberal. na economia. Nem na economia, nem na moral dos indivíduos. A não ser que a moral colocasse ameaça. Estado laico? Oi? Isso aí seria Estado laico? Estado liberal. O laico, todo Estado moderno, ele é concebido como Estado laico, ou seja, independente de religião. O Estado liberal, ele prega a não intervenção do Estado na economia e na moral dos indivíduos. O Estado não deve interferir na nossa vida, a não ser que nós representemos um tipo de ameaça para os indivíduos ou para a sociedade. Então o Estado aí seria um mediador entre os indivíduos e a sociedade. Só deve mediar as relações, mas não interferir nelas, querendo ditar como elas devem ou não ser. Quem são os principais defensores do Estado liberal? Isso. O primeiro grande liberal é o John. Eu lembro tocando piano, tá ligado? Nós temos o Adam Smith. Isso também é pessoa, apesar de saúde. não concordam que Rousseau seria um liberal. Mas Rousseau é um liberal. E segundo ele, só pode se tornar lei se for consensual, fruto da vontade geral, senão não pode ter lei. E aí o Estado não pode obrigar ninguém a coisa alguma. E tem a concepção marxista de Estado. Machista, né? Segundo Karl Marx, o Estado é uma instituição de dominação, é um instrumento de dominação da classe dominante. Quem criou o Estado moderno? A burguesia. Para quê? Para manter os seus privilégios e regalias. Para que o Estado possa proteger os burgueses do proletariado. E pau no proletariado, né? Mas hoje muitos criticam estados, dizendo que é socialismo, é comunismo, é marxismo. Mas se a gente for ver mesmo a teoria de Marx, não é muito bem isso que ele dizia. Oi? É incrível? Por exemplo, a Venezuela. É um caso aí de socialismo do século XXI. Um socialismo que se dá através da grande intervenção do Estado, tanto na economia quanto na moral das pessoas. Aí muitos atribuem isso ao Estado marxista. Há uma grande confusão. Isso está mais para estatista, né? O Marx não era um estatista. Essa é a 11? Não sei qual que é. É a 11. É a 11.
dúvida. Você também não quer, não? Você quer que está no marxismo? Eu estou seguindo aqui. Eu segue o livro ali, eu estou Mas seguindo. por que está no marxismo? O Estado marxista. Galera, tá bom. Marx dizia o seguinte: é preciso acabar com o Estado, mas antes nós precisamos de uma revolução do proletariado, que coloque os operários no poder ou no controle do Estado. Aí nós teríamos o socialismo. O socialismo iria construir uma cultura e uma moral tal que não seria mais necessário o Estado. E aí nós chegaríamos ao comunismo, onde todos teriam em comum a cada um conforme as suas necessidades. Então, o socialismo seria uma fase transitória para se chegar ao comunismo. O Marx não era muito afeito ao Estado, porque ele dizia que o Estado é um instrumento de dominação da classe dominante. Mas ele queria que os operários tomassem o poder do Estado para transformar a sociedade. E aí faria o quê? A socialização dos meios de produção. O que são os meios de produção? As terras, as fábricas, as indústrias. Então isso seria socializado. E aí tudo que fosse produzido seria distribuído, dividido de forma igualitária. Isso iria criar uma cultura que chegaremos no momento que não seria mais necessário uma ditadura para poder... Nem o Estado, né? Não seria necessário a utilização do Estado. Oi? Não seria utilizado o Estado, não teria... No momento transitório, sim, de transição. Porque para o marxismo, você deveria passar do capitalismo Socialismo e depois o comunismo. para o socialismo. O que é o socialismo? Socialização dos meios de produção. O proletariado tomaria o poder do Estado. E aí socializaria os meios de produção, tudo que fosse produzido seria distribuído de forma igualitária. Quem que ia ver esse negócio aí? Oi? Quem que tem organização para esse negócio para fazer igual? Sim, eles acreditavam que o proletariado ia fazer isso de forma justa e igualitária. Com o capitalismo total. O problema é que nunca aconteceu isso, na verdade. Nunca houve revolução do proletariado. Os países que se tornaram comunistas não foram os operários que fizeram a revolução. Foi outra coisa. É verdade. Uma casta, né? Se você pensar em Cuba, um grupo de militares, liderados pelo Che Guevara e o Fidel Castro. Eles não eram, o que a gente pode chamar de proletário, não eram um operário da indústria, da fábrica, do campo, sei lá. Eram indivíduos que, muitos deles de classe média, ou burguesa, então não era propriamente um operário. Se você pegar a China, também não foi uma revolução do proletariado, não foi os operários que tomaram o poder, uma casta militar. A mesma coisa era a Rússia. Tinha os soviéticos, os conselhos nas fábricas, mas a maior parte da população russa morava no campo. Não era operário, não era proletariado. Era ainda uma situação semi-feudal ali. Então, em todos os lugares onde houve revolução socialista, não se cumpriu aquilo que o Marx tinha previsto. O socialismo seria a socialização do meio de produção, aqui ainda teria Estado, né? Eu sei como é que é o trabalho. E depois o comunismo. Aqui não haveria mais Estado. Sou cantora. Eu ainda não? Por quê? Marx acreditava que o Estado se tornaria desnecessário, porque as relações se construiria uma cultura tal, uma moral tal, que as relações seriam justas e igualitárias sem a necessidade da intervenção do Estado. Então aí o Estado poderia ser abolido. Agora, o que muitos atribuem a Marx, e que não é bem próprio dele, é o estatismo de muitos estados, ou de muitos países, de muitas nações. O estatismo que hoje, por exemplo, existe na Venezuela, uma grande intervenção do Estado na economia e na moral das pessoas.
No Brasil, nós somos governados pelo PT, numa visão estatista, muito mais estatista do que marxista. Uma intervenção do Estado na economia, o carro-chefe da economia lá nos anos PT era o Estado. O Estado que puxava a economia, o Estado intervia muito na economia e até na moral também das pessoas, dizendo o que é certo ou o que não é certo. O politicamente correto, por exemplo, é uma expressão disso. O Estado intervindo na moral, no comportamento das pessoas e querendo obrigá-las a ser tal como ele entende que é certo ser, ou correto ser. Então a visão estatista é a visão onde o Estado Porque está perguntando aí a concepção marxista de Estado, não é isso? Aí eu expliquei, a concepção marxista é essa aqui. Agora estou distinguindo o que muitos chamam hoje de marxismo. Alguns até chamam de marxismo cultural. O Olavo de Carvalho chama isso, um termo completamente inapropriado. Porque não foi Marx quem criou essa cultura. Apesar de que tem influência de discípulos ou de pessoas que seguiram a linha de raciocínio do Marx. Então, a intervenção do Estado na economia e na moral. Para vocês, o que é o correto? O Estado deve intervir ou não na economia e na moral das pessoas? Sim. Sim? Sim. Por quê? Desigualdade. Por causa da desigualdade? Tem que calcular isso aí. O problema é que, para combater a desigualdade, você tira a liberdade. Mas tem liberdade de desigualdade. Aí, quando você enfatiza a liberdade, você gera desigualdade. Então, o que é melhor? Liberdade ou igualdade? Não, desigualdade. Será que é possível ter os dois? Tudo é possível isso. À medida que um aumenta, o outro diminui. À medida que a igualdade aumenta, a liberdade diminui. À medida que a liberdade aumenta, a desigualdade ou a igualdade diminui. Vamos pegar a meia. A solução do mundo é Eu limar as coisas. Recriar do zero. Olha só para a Venezuela. Falando no caso da Venezuela, um problema lá, o povo passando fome, matando cachorro para poder comer. E não tem igualdade se fez aquilo. Se imprimiu a liberdade e o país está numa crise ferrenha. E aí? Lá se privilegiou a igualdade na Venezuela. Aí olha para o Chile. No Chile se privilegiou a liberdade, mas o povo está na rua do mesmo jeito, protestando. Mais de 1 milhão de pessoas quebrando tudo. Isso mostra que não é uma questão de igualdade. O problema é o ser humano, né? O ser humano não está satisfeito com nada. Tá na merda. Não fica satisfeito com a igualdade, não fica satisfeito com a liberdade econômica. O ser humano quer sempre mais. Muitas vezes quer algo que ele nem sabe o que quer. Próxima questão. Próxima questão. Qual a relação da sociedade civil com o Estado? A 12. Os clássicos da teoria política ou da filosofia política dizem que nos primórdios a gente vivia no estado natural, estado de natureza. Seria o quê? Aí para cada um deles o estado natural é diferente.
tempo Hobbes, por exemplo, o estado natural era um estado de guerra, de todos contra todos. Por quê? Porque o homem é o lobo do homem. O pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. Se o ser humano for deixar a própria sorte, ele vai viver se matando, se roubando, escravizando um ao outro. Em um determinado momento, o ser humano saiu desse estado natural, fez um pacto, criou a sociedade civil, ou seja, a sociedade organizada, e aí criou o Estado como instituição responsável por administrar as relações entre os indivíduos e essa sociedade. Então, a sociedade civil é a sociedade organizada, que utiliza-se do Estado, que é essa instituição responsável por administrar as relações entre os indivíduos. Para quê? Para fazer com que a sociedade funcione da forma que a sociedade civil estabeleceu, que é a forma correta. A sociedade civil, por exemplo, vai, através da sua organização, cria um processo eleitoral para eleger os políticos. E os políticos defenderão os interesses através dos poderes do Estado. Quais são os poderes do Estado, os 3 poderes? Executivo, legislativo e o judiciário. O executivo, ele executa as leis. O legislativo faz as leis. O judiciário julga conforme as Então o poder mais importante é o legislativo. Ele que faz as leis, o executivo não pode fazer nada que vai contra a lei. Então quem faz as leis é que determina tudo aqui. A sociedade civil, então, elege o legislativo. E o legislativo fará leis que representam os interesses da sociedade civil. E o legislativo é um dos 3 poderes do Estado. E aí são essas leis feitas pelo legislativo quem irão pautar as ações do executivo e os julgamentos do judiciário. Próxima questão. Explique os regimes políticos de democracia e ditadura. Qual é a diferença entre democracia e ditadura? Democracia, o que significa? Cracia vem do grego kratos, quer dizer poder. E demo quer dizer o quê? Demônio, capeta no poder. Né? Na verdade, demo em grego é o povo, uma das traduções possíveis. Então, poder do povo. Existem 2 tipos de democracia: a democracia direta e a indireta. Na Grécia, por exemplo, existia a democracia direta, onde o próprio povo decidia tudo. Não havia intermediários. Na indireta, também conhecida como representativa, quem decide são os representantes, eleitos pelo povo.
A democracia direta é o povo que decide, diretamente, sem intermediários, sem representantes. Tudo que é de interesse do povo deve ser decidido pelo povo. Nós vivemos uma democracia indireta, representativa, onde os representantes supostamente têm os interesses do povo. O Rousseau dizia que não. Ninguém pode representar os interesses de outra pessoa, porque cada um é o único representante do seu próprio interesse. Quando você elege alguém para representar o seu interesse, essa pessoa não vai defender o seu interesse, ela vai defender o interesse dela. É isso que o Bolsonaro está fazendo lá, e ele não faz questão nenhuma de esconder isso. Eu estou defendendo o meu interesse e o interesse da minha família. O filho dele na embaixada, querendo livrar o outro do caso Queiroz, Flávio. O outro só fala merda no Twitter lá e tenta proteger isso também. Então, se a democracia, direta e indireta. Professor, teve algum exemplo de direta tá certo? Entre aspas, a grega, né? De Atenas. Deu certo? Porque a minoria não acontece. Não, aí tem gente que era pouco. Sócrates, Platão, eles eram contra a democracia. Ela funcionava assim, mas olha como é que era a democracia direta lá. Quem que era cidadão? Só 10%, menos 10% da população. Eram só os homens maiores de 25 anos que tinham nascido na cidade. Então, mulheres, escravos, estrangeiros, menores de 25 anos que podiam participar. Era menos de 10% que participavam diretamente. Tudo ali era decidido nas assembleias na Ágora. Eles se reuniam na praça pública para decidir as coisas de interesse da cidade. Mesmo se Quanto mais gente ou mais numerosa a sociedade, mais difícil você chegar no consenso. No Brasil, por exemplo, hoje somos quase 210 milhões de pessoas. Se chegar no consenso, questão de gente. A prova disso é a nossa política. Dividida, rachada entre direita, esquerda, centro. E ninguém leva mais para frente. Pois é. Então não tem consenso. A direita defende uma coisa, a esquerda defende outra, o centro outra. E dentro dessas ainda tem os vários grupos. Dentro da esquerda tem os socialistas, tem os comunistas, tem os progressistas. Dentro da direita tem os liberais, tem os conservadores, tem os reacionários. No centrão tem as putas, né? Central, o campo das putas, né? Vai para onde meterem mais para ele, né? Centrão, a direita vai pagar mais? Então vamos para a direita. A esquerda vai pagar? Não, vamos para a esquerda então. Então a democracia, quais são as características dela? Participação política do povo. O que mais? Através do voto, né? E o voto pode ser, aliás, o voto tem que ser direto, secreto, e as eleições têm que ser periódicas. Secreto é a intenção. Antigamente não era secreto, né? Na época do café com leite lá, vocês estão estudando essa história? Já estudou. Já viu, né? Quando Minas e São Paulo ficavam se revezando na presidência do nosso país, naquela época tinha o voto de cabresto, o curral eleitoral, e o voto era aberto, era público, não era secreto. Depois, com Vargas, vai se instituir o voto secreto, para tentar diminuir a corrupção, mas não adiantou muita merda não. Tem que ter eleições periódicas para que a vontade do povo seja manifestada nas urnas. Então tem a divisão do poder político. Na democracia tem essa divisão aqui, ó.
executivo, legislativo, judiciário. Ninguém lá. Qual que é o quarto poder? Moderador. Moderador na época do imperador. Hoje diz-se que o quarto poder é a mídia, os meios de comunicação. O quinto poder é o poder do povo. Então, a divisão do poder, executivo, legislativo e judiciário, e a vigência de um Estado de Direito. O que é o Estado de Direito? Estado democrático de direito. O que significa isso? Que o direito, ou seja, as leis, sejam expressão do quê? Da vontade do povo. Então essas são as características da democracia. Agora vamos às características da ditadura. A ditadura é completamente o oposto da democracia, né? Então, geralmente se identifica pela figura de um ditador. O que mais? A eliminação da participação popular nas decisões políticas. Então não é o povo que escolhe os governantes. Então não é o povo que escolhe os seus governantes, não é o povo que define, ou a lei, o direito, não representa os interesses do povo. A concentração do poder político, da figura do ditador, né? Em vez do poder ser diluído em poderes, como é no caso do Estado de Direito, o poder está todo concentrado nas mãos do ditador. É ele que manda e desmanda, sem se preocupar com os interesses do povo. Então não tem Estado de Direito, portanto não tem leis, os direitos os indivíduos não são respeitados, como o direito à vida, o direito à liberdade, à propriedade. De forma arbitrária, o sujeito pode ser preso, pode ser torturado, pode ser assassinado pelo Estado. Ele pode ter seus bens apreendidos, tomados. Dependendo do elemento. O Estado de Direito que garanta os direitos dos cidadãos. Os cidadãos não têm direito numa ditadura, né? Fortalecimento dos órgãos de repressão. Ninguém, absolutamente ninguém. Então tem repressão em relação a quem? Todos aqueles que questionam o Estado são reprimidos duramente, com violência. Então não pode haver oposição, porque a oposição é duramente reprimida, repreendida. A gente está vivendo isso, né? Repressão. Controle da mídia, dos meios de comunicação. A mídia só mostra aquilo que o ditador quer que ela mostre. Não deixa o povo ter acesso à informação, ao conhecimento de tudo que acontece. Então tem a censura, né? Basicamente tem isso aí. Então, numa ditadura, geralmente tem a figura de um ditador, concentração de poder, repressão à oposição, controle dos meios de comunicação, censura a quem pensa diferente. Os indivíduos não têm direito, pode ser preso, torturado, assassinado, perder os seus bens. Eliminação da participação popular, não é o povo que escolhe os seus governantes.
você conseguir falar tudo. Então, basicamente é isso aí. Acabou? Tá bom. Por hoje é só. Galera. Valeu.